acompanha comigo na tela, por favor. Então, vamos lá, pessoal. As partes do texto narrativo são apresentação, complicação, clímax e desfecho, né? A gente viu que aqui eu tô separando aqui as partes para vocês. A apresentação é a familiarização do leitor com os personagens, né? Com a história. Às vezes a gente tem essa familiarização, né, do tempo e do espaço, a gente consegue perceber o tempo que se passa, o local que se passa nessa apresentação, tá? Mas isso não é uma regra. Normalmente a apresentação vai trabalhar mais a questão dos personagens, né? Você reconhecer os personagens e a história, né? O conteúdo que vai ser tratado. Então vamos lá, galera. Complicação é o conflito, é o que se passa na maior parte da história, é o desenvolvimento. Então a gente viu o quê? Que a complicação é justamente aquela parte, faz parte do enredo propriamente dito, né? Ou seja, o meu enredo, eu vou ter ali as situações adversas, né? Como eu falei para vocês lá atrás, né, a história da Chapeuzinho Vermelho aqui, vamos tratar a história da Chapéu Vermelho, né? Que todo mundo de alguma forma, em algum momento da vida, já ouviu. Pessoal, vamos deixar o chat para dúvidas, tá bom? Para assuntos referentes à nossa atividade, ok? Prosseguindo aqui. Falando aqui da Chapeuzinho Vermelho, né? A gente tem lá, né? Falando da complicação, né? Falando do enredo propriamente dito, que é justamente toda a trama ali da história, né? A gente tem a apresentação, que é o momento que você sabe que a Chapeuzinho Vermelho mora numa casa, numa cabana, num casebre, enfim, né? Mora ali numa casa e ela precisa, às vezes ela vai na casa da avó levar algum doce, alguma guloseima, né? E ela tem um caminho muito longo e tem um caminho mais curto que é por dentro da floresta, né? E aí você tem o quê? A apresentação, né? A Chapeuzinho Vermelho, né? No contexto ali, ela é a nossa personagem principal, né? A nossa protagonista, a gente vai ver isso daqui a pouco. E apresentação, ou seja, eu tenho a história, que é isso que eu falei para vocês, é a Chapéu Vermelho, que ok, Ana Luísa. Então, prosseguindo aqui, né? A nossa apresentação é justamente essa, né? Eu sei que a Chapéu Vermelho, ela está morando num local distante da avó e precisa passar por ou por um local muito longe ou cortar caminho por dentro da floresta para chegar na casa da sua avó. A complicação é justamente o quê? Que um belo dia, né? Aí que a gente começa a ter o conflito, né, pessoal? Um belo dia, ela resolve passar por dentro da floresta, mesmo sendo avisada por sua mãe que essa atitude não deve ser feita, né? Que ela não deve fazer isso. E ainda assim, ela, talvez por desobediência ou porque ela está atrasada para fazer alguma coisa depois, ela vai por dentro da floresta. E aí é que começa justamente o desenvolvimento da história, que é o que, pessoal? Que é aquele momento que ela vai passando por dentro da floresta, que ela vai ali, começa a sentir que está sendo vigiada, né, observada, e até o momento ali que o lobo, né, que já é o nosso antagonista, que é o nosso vilão da história, ele vai lá e adentra a casa da vovó,
come a vovó e fica ali se fazendo de vovozinha, né? Se veste como a vovó, se disfarçando de lobo, né? Então, é justamente essa a ideia, né? O conflito, né? O desfecho da história é a finalização. Pulei aqui, galera. Clímax. Clímax é o ponto máximo, é o pico da tensão, é a mudança de estado sofrido pelo personagem. Ou seja, ela entra na casa da vovó, descobre que é o lobo mau, né? Fingindo ali ser a vovó. E aí ela faz o quê? Ela muda aquela situação. Antes ela estava passiva. Ah, que olhos grandes você tem, que dentes enormes você tem, que enfim, nem lembro mais o que ela vai falando ali, né? As falas da personagem, mas ela vai falando e até que ela chega na conclusão que na verdade aquela não é a vovó, é o lobo mau. E aí qual é a mudança de estado na nossa história da Chapéu Vermelho, né? Ela começa a gritar pedindo socorro, né? Que é o clímax, que é o nosso ponto máximo da tensão aqui. E o desfecho, que é a finalização, ou seja, é o desenrolar, né? A conclusão dos fatos, né? A solução dos problemas dado naquela situação. Na história da Chapeuzinho Vermelho, novamente, parafraseando aqui para vocês, é aquele momento em que, né, ela está gritando e o lobo mau tá a todo modo ali tentando pegar ela para devorá-la. E aí ela vai e um caçador está ali por perto, um lenhador está ali por perto, entra na casa, consegue salvar a Chapéu Vermelho. Existem algumas histórias que terminam com um final feliz, né? Que o caçador consegue abrir a barriga do lobo mau e resgatar a vovó. Existem histórias que, na verdade, o lobo mau, que é o nosso antagonista, se dá bem, né? Ele come a Chapéu, come a vovó e fica nessa, né? Mas aí vamos para as histórias mais adocicadas, os finais felizes, né, da Walt Disney, né? O caçador, ele consegue, né, o lenhador, ele consegue salvar a vovó, consegue salvar a menina e dar fim ali ao lobo mau, né? Então, pessoal, a gente viu aí, né, as partes do texto de uma narrativa, né? Que a gente tem aí a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho da história. Né? Os elementos da narrativa são o narrador, o personagem, o enredo, né? O tempo e o espaço. Já falamos um pouquinho sobre essas coisas aqui na estrutura narrativa. Agora a gente vai trazer toda essa informação que a gente tem aqui da estrutura narrativa para o gênero que a gente está trabalhando, que é a fábula, tá, pessoal? Certamente você já ouviu falar de fábulas, que vem do verbo fabulare, tá? Do latim aí, significa o quê? Narrar, comunicar. Ou seja, a gente viu lá que a estrutura narrativa, ela tem por objetivo o quê? É falar sobre fatos, é a apresentação de fatos, é a narração de fatos, né? O nome já entrega aí, né? Narrativa ou narração, né? Só um minutinho. Nossa, Leandra, você escreveu aqui um idioma que eu não conheço. Oh, Deus meu. Então, vamos lá, pessoal. Prosseguindo aqui, né? Eu já falei, né, que a fábula, né, vem do verbo latino fabulare, né, que significa comunicar ou narrar. Isso porque a fábula era contada oralmente pelos mais velhos aos mais jovens, né, com a intenção de ensinar, refletir sobre o certo e o errado, transmitir valores éticos e morais. A gente já falou isso tudo na aula anterior, né? Então, a gente vai ver o quê? O que é ética, né? Vem do grego ethos, né? Que significa o quê? Costume, caráter, um comportamento
moral de um indivíduo. Ou seja, tá, pessoal, a gente está trabalhando aqui, toda vez que a gente fala indivíduo, a gente está falando de um ser específico. Toda vez que a gente tiver a palavra indivíduo, né, eu estou trabalhando um ser específico. Ou seja, a ética trabalha o quê? O caráter individual. Ou seja, é a forma dessa pessoa agir. Moral é o costume de um povo, uma sociedade, que é atualizada de tempos em tempos. Depende do povo, da cultura. Moral, aqui a gente já tem aquela questão do generalizado, né, pessoal? Do geral. Ou seja, toda vez que eu falo em ética, eu estou falando de um caráter específico, a conduta de uma pessoa individual, ou seja, a conduta da Estela, a conduta da Maria, né? Eu gosto muito do nome Maria. Enfim, né? Vocês vão ver aí muito exemplo com Maria, né? E toda vez que eu falo de moral, eu posso estar falando o quê? Do grupo do 6º ano, ou seja, a gente tem aí várias pessoas, tem a Estela, tem vários professores, temos vários alunos, né? E aqui está me dizendo que é o quê? Atualizada de tempos em tempos, ou seja, né, com passar, a nossa língua, pessoal, é uma língua, ela é dinâmica, né, ela não é estática. Ela, por exemplo, né, existem palavras lá atrás que no passado, né, o português arcaico, aquilo significava uma coisa. Hoje, essas palavras ou significam outra coisa, né, tem um outro significado, ou então essas palavras nem existem mais, né? E no lugar dessas palavras foram criadas outras palavras para substituí-las. Ou seja, a língua vai mudando, é um processo dinâmico. Então, a moral vem acompanhando essa questão da língua, né? Ela vem pessoal. Tô vendo aqui alguns comentários. Por favor, vamos deixar o comentário aqui no chat para a gente falar sobre a atividade, ok? Então, pessoal, como eu estava falando, né, de tempos em tempos, a gente vai aí trabalhando conceitos de uma sociedade, né? Ou seja, no tempo da minha mãe, uma atitude não era tolerada. No meu tempo, essa atitude já é tolerada, né? E assim sucessivamente. Ok, né? Então, vamos dar uma segurada aí, tá bom? Retomando aqui, né? A fábula é um gênero textual literário que pertence à narrativa, pessoal. A narrativa, ela é a exposição de fatos ou acontecimentos reais ou imaginários. A gente também já falou sobre isso, né? Eu posso ter uma narração não ficcional, que, por exemplo, são os noticiários, os artigos, né? Enfim, né, pessoal, seria essa questão de você tratar o seu dia a dia, né? Você tá aí contando situações. E temos os fatos ficcionais, tá bom? Que é justamente esses gêneros que a gente trabalha. Fábulas, HQs, contos, romance, ok? Então vamos lá. Gênero. Eles podem ser definidos como unidades formadoras de sentido de acordo com o objetivo comunicativo por ele proposto, né? A gente já viu isso aqui também na outra aula, a gente só está retomando o assunto, né? Eu posso comunicar, eu posso informar, eu posso contar histórias, eu posso opinar, ou seja, né? O gênero, né, ele é bem flexível, ele é bem aberto, dependendo do meu propósito comunicativo, né, do meu propósito discursivo,
eu tenho vários gêneros. Por exemplo, o gênero fábula, qual é a ideia dele? É trazer aconselhamentos, é trazer instruções, também fazer crítica, né? Porque na antiguidade, logo assim que esse gênero começou a ser difundido, as pessoas utilizavam, né, o gênero da fábula para criticar seus representantes, autoridades que na verdade a gente não poderia, naquela época não se podia falar mal delas, porque provavelmente receberia uma punição muito grave. Então, eles utilizavam também desse artifício da fábula para falar, né, dessas atitudes desses seus representantes que estavam errados, só que eles colocavam animais justamente para eles não serem punidos, essas autoridades não serem identificadas. E mesmo se elas, de alguma forma, se identificassem ali com a personagem, né, com os personagens ali da fábula, esse autor da fábula, ele teria o argumento, não, mas eu não estou falando de você, eu estou falando aqui de uma raposa, eu estou falando aqui de um leão, eu estou falando aqui de um cachorro, não citei seu nome, né? Então era o argumento aqui que também se usava. Então vamos lá, galera. A história passa geralmente por 3 etapas: o equilíbrio, a quebra do equilíbrio, e após esse conjunto de fatos, né, desse desequilíbrio, né, justamente do conflito criado, eu tenho aí o equilíbrio que é restabelecido, né? Então a gente tem lá, né? Qual é o equilíbrio? Seria aquela apresentação. A quebra do equilíbrio já é o conflito e o desfecho, o conflito e o clímax da história, né? O clímax normalmente ele anda bem coladinho com o desfecho. Então existem literaturas, tá, que trabalham o quê? 3 etapas. A gente aqui trabalhou 4, né? Diferenciando uma de cada: apresentação, complicação, clímax e desfecho. Complicação ali, né? Os personagens da fábula são animais que reagem como humanos, pelo fato da fábula tratar de problemas cotidianos da vida humana, tá? No material didático de vocês têm lá também a seguinte informação, que normalmente a fábula também vai trabalhar com objetos inanimados, né? Ou com flores, essas coisas assim, né? Com seres, né? Mas geralmente, pessoal, a fábula ela vai trabalhar com animais. É porque esse conteúdo aqui, ele praticamente sintetizou 3 gêneros que são muito parecidos, tá bom? Né? Em cada gênero, eu vou trabalhar com um tipo de animais, personagens diferentes, né? Em um eu trabalho com animais, outros eu trabalho com seres inanimados, tipo mesa, cadeira, né? E outros eu trabalho com alguns outros seres, né? Flores, enfim, né? Mas aqui, como no material didático de vocês, ele sintetizou esses 3 gêneros num só, tudo na fábula, então a gente mantém aqui essa situação, tá? Aqui eu coloquei que a fábula trabalha com animais que reagem como humanos, pelo fato da fábula tratar de problemas cotidianos, tá? Problemas do dia a dia da vida humana, pessoal. Então, essas características humanas dadas aos animais são chamadas de personificação, tá, pessoal? Ou seja, a inveja, por exemplo, o lobo mau, né? Trabalhando aqui a questão do lobo mau, da história da Chapéu Vermelho. O lobo mau, né? O lobo mau, trazendo para a nossa vida, né? Nossa vida real, né? Tirando os fatos imaginários, seria uma pessoa que está mal intencionada com uma pessoa, observando uma pessoa, enfim, né, pessoal? Mas olha esse lobo. Esse lobo, ele espia porque ele quer roubar a cesta da menina, ele quer comer as guloseimas que ela está levando para a vovó,
Ou seja, você vê que ele arma toda uma cilada, ele entra dentro da casa, ele se veste de vovó. Então a gente tem aquela ideia de que o lobo que se vestiu de vovó é aquela pessoa que finge ser uma coisa e é outra, está tentando enganar, né, a pessoa. Então você tem aí atitudes, né, as personificações, né, nos animais, ou seja, são atitudes de seres humanos, né? Inveja, mentira, falsidade, luxúria, beleza, vaidade, enfim, né? Atitudes de seres humanos personificadas em animais. Outra característica da fábula é o narrador observador, que observa toda a ação de fora, como se fosse uma câmera, repassando fielmente tudo que observa, né? A disposição, né? A estrutura dos fatos, no tempo e no espaço, sem fazer antecipações ou participar da trama, tá, pessoal? Sem participar do enredo aí. A gente viu que existem outros tipos de narrador observador, né? Que eu tenho o narrador onisciente e eu tenho também o narrador personagem, né? Que a gente viu isso naquele livro que a gente leu, A Ilha do Tesouro, né? A narradora, né? Ela é também uma narradora personagem, porque ela vai contando a história, ela participa da história. E nesse caso das fábulas, né? O narrador ele é observador, ele simplesmente funciona como uma câmera. Na sequência que a história é contada, é a sequência que ele passa essa história. O narrador é quem dá voz, né, dá palavra aos personagens. Isso gera o diálogo, que no grego significa conversação, tá, pessoal? Você observa, né, nas histórias que esse narrador ele vai te indicando ali, né? Seja, a gente vai ler aqui a questão do discurso direto ou indireto, seja de forma direta ou seja de forma indireta, ele vai dando voz a esses personagens, né? Essas falas são introduzidas por um travessão, pessoal. Geralmente, o narrador costuma indicar quem fala com o auxílio de verbos como perguntar, indagar, afirmar, responder, dizer, pedir, ok? As falas entre os personagens formam o diálogo, que são chamados de discurso, ou seja, essa conversa, né, entre os personagens, essa conversa que nós estamos tendo aqui é um discurso. E aí a gente tem aí o discurso direto ou o discurso indireto, né? No discurso direto é aquela fala, né, que o narrador ele é fiel ao que o personagem diz, né? Vamos ler. É a reprodução fiel da fala do personagem. Geralmente usa sinais gráficos como travessão. Então, pessoal, no discurso direto, né, o narrador ele vai usar o travessão, né, antes da fala dos personagens. E aí, como a gente viu anteriormente, ele vai indicar quem está falando. Por exemplo, e disse Chapeuzinho Vermelho. Aí ela vai lá, o escritor ele põe o travessão e a Chapeuzinho Vermelho vai falar, né? Que olhos grandes você tem, né? Que dentes grandes você tem, certo? Já no discurso indireto, né, é a reprodução da fala do personagem pelo narrador. Nesse caso, né, essa reprodução aí, ela não vai apresentar a vivacidade do momento, né, o sentimento ali que aconteceu na hora. A gente não vai ter essa emoção do momento ali, que acontece já no discurso direto. E no caso do discurso indireto, eu não preciso usar o sinal gráfico, que é o travessão. Por exemplo, né, vou usar aqui o mesmo assunto que eu falei aqui, o mesmo exemplo que eu usei para o discurso direto, eu vou usar aqui no discurso indireto. O narrador, né, ele vai dar voz aqui ao personagem.
E Chapeuzinho Vermelho perguntou para o lobo que dentes grandes ele tinha, que dentes grandes eram aqueles e que dentes grandes ele tinha, que boca grande ele tinha, que olhos grandes era aquele. Certo, pessoal? Ou seja, aí eu dispensei o auxílio do travessão. Tá? Eu não vou utilizar o travessão, porque é o narrador que está falando. Exatamente aqui como eu estou falando para você. Eu estou falando da Chapeuzinho Vermelho, eu não vou usar o travessão na frente. Mas se eu for reproduzir a fala do personagem, é necessário eu utilizar esse travessão na frente. Por mais que eu indique quem que vai falar. E o lobo respondeu, não, são para te ver, esses olhos grandes são para te ver melhor, te verem melhor. Né? E se eu usar o discurso indireto, eu vou falar, e o lobo respondeu que era para vê-la melhor. Certo, pessoal? E aí a gente vai utilizando outros recursos. Não sei se vocês fizeram essa atividade, tá? Aí nós temos, né, uma atividade para completar com as características do gênero fábula, utilizando as palavras de forma adequada que está disposta aí no quadro abaixo. Ok? Eu já tenho aí uma resposta de Rian. Pessoal, vou dar aqui 3 minutinhos, tá bom? Para vocês. Quem não fez ainda, né? O Rian fez. Quem ainda não fez, para responder essa questão aí. Ok? Leandra também já respondeu. Isso tá molezinha, né, pessoal? Então, pessoal, muitas respostas aí, então vamos lá. A fábula é uma, vou grifando aqui para vocês. Vamos lá, a fábula é uma narrativa, certo? Ficcional, que tem como finalidade emocionar. Eu posso colocar aqui, ó, ensinar, aconselhar, vamos lá, galera, vamos lá, atividade aqui. E divertir. Era contada oralmente, mas hoje já é divulgada em livros Eita, tirei o de baixo. Livros. Cadê a próxima? E revista, né? Etc. Apresenta um universo fantasioso, né, pessoal? Em que geralmente os personagens são animais. Eu tô vendo o povo conversando no chat e respondendo, interagindo aqui com atividade quase nenhum, tá? Tive aqui pessoas que responderam e outras que não responderam. Em que geralmente os personagens são animais que falam e apresentam características humanas que são chamadas de personificação. A fábula
é um texto curto. A fábula é um texto curto que apresenta um diálogo que é chamado de discurso. Normalmente é usado o... Quem respondeu essa? Normalmente é usado o discurso direto, tá, pessoal? É o mais comum aí. Normalmente é usado o discurso direto e apresenta um narrador observador. Os fatos acontecem em tempo e lugar. Eita, não vou conseguir. Ai, não vou conseguir não. É tanta coisa aqui que não deu. Enfim, os fatos acontecem em tempo e lugar imprecisos, tá, pessoal? E a ação acontece no tempo passado, tá? Tempo passado, e sempre ao final apresenta uma lição de moral, ok? Estamos finalizando, né, mais um gênero. Isso aqui é uma atividade de fixação, né? A gente está relembrando aqui tudo que a gente viu, né? Praticamente essa atividade aqui é um resumo de tudo que a gente aprendeu até agora, né? Todas as informações da fábula, do gênero fábula que você precisa, você vai encontrar aqui nessa atividade. Vou aqui falar o nome dos alunos que estão presentes, tá? Conosco. Semana que vem, lembrando a vocês, vocês têm a atividade do livro, né? 5 Fábulas da África para entregar. E na semana que vem a gente já começa com a nossa outra atividade do módulo 6, produção textual, né? A gente vai começar a tratar sobre HQs. Ok, pessoal? Samuel, João Lucas, Anderson, Ana Luísa, Cauã, Ana Beatriz, Maria Gabriele, Karina, João Levi, Leandra, Natan, Manuela, Rian, Alice, Luna e Guilherme Amaral, pessoal. Alguém ficou com dúvida nessa atividade ou nesse assunto? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.